gostaria de fazer alguns esclarecimentos que foram colocados. Inicialmente, em relação aos questionamentos do Felipe sobre a questão da gestão ambiental. Isso também tem sido uma preocupação muito grande do Ministério Público. Em diversas oportunidades, esse tema tem sido levantado. Eu os convido a conhecer, a fazer a leitura dessa recomendação que foi expedida pelo Ministério Público, estadual e federal, tanto das bacias PCJ, quanto do GAEMA Cabeceiras, que representa a região metropolitana de São Paulo, traçando um roteiro. E a recomendação do Ministério Público não é simplesmente um conselho. A recomendação é um instrumento formal que dá conhecimento aos órgãos gestores, formaliza essa ciência para que sejam tomadas providências imediatas sob pena de responsabilização civil, seja por improbidade administrativa e até criminal, dependendo dos resultados. O passo seguinte dessa recomendação não cumprida pode ser, inclusive, a judicialização. Esse documento traz um arcabouço jurídico de regras que obrigam a gestão dos recursos hídricos de forma integrada com a gestão ambiental e mais, traça uma série de exigências a serem cumpridas pelos órgãos gestores quando da concessão da outorga, no sentido de exigir eficiência, uso racional da água, melhoria e cumprimento de parâmetros mínimos na situação atual em relação à disponibilidade hídrica, capacidade de regularização, previsão de mecanismos de monitoramento. Nesse documento é feita também uma menção, é endossado esse trabalho, que é sem prejuízo das propostas formuladas pelo comitê enquanto instância legítima e participativa de formulação de propostas, e são trazidas outras. O que também motivou muito a expedição dessa recomendação foi o fato de que, reiteradamente, especialmente o DAE, tem mencionado que não contemplará condicionantes no instrumento de outorga. Então, diante da previsão de que nós estamos num trecho de especial gestão dos recursos hídricos, que demanda justamente essa obrigatoriedade de planos e metas de eficiência, isso nós estamos falando de redução de perdas, estratégias de reuso, fiscalização e o conjunto de tantas outras outros mecanismos, estratégias que foram mencionados já aqui, que isso seja exigido de forma antecipada, com metas, com planos e firmados, inclusive, compromissos formais antes da emissão da outorga. Então, isso é a única forma que nós temos, de certa forma, de garantir que haja o cumprimento. Porque o fato é que já foi-se o tempo, na verdade, que bastava-se realmente um compromisso formal, que nós temos visto que não basta sequer só a menção à necessidade e ao cumprimento de planos e programas, mas nós temos que ter detalhadas essas obrigações, sob pena de prejuízo quando da execução jurídica desses instrumentos. Essa é a nossa grande dificuldade. Reiteradamente temos feito a leitura da portaria 1213/2004, que trazia uma série de medidas a serem cumpridas. Houve um certo prejuízo em relação a algumas questões redacionais, mas o fato é que a obrigação já foi posta em 2004, nós fizemos um levantamento junto aos comitês PCJ em relação ao cumprimento disso. Isso dá conta de que metas fixadas não foram atingidas, portanto isso não pode simplesmente ser esquecido. Então, esse é um compromisso, essa é uma necessidade. O inquérito civil instaurado no Ministério Público, ele trata isso do PCJ Piracicaba, trata da questão da renovação da outorga e do cumprimento das condicionantes. Então, nós estamos resgatando alguns aspectos, pedindo que sejam incluídos. Essa recomendação foi expedida à ANA e DAE, foi encaminhada também aos comitês PCJ, Alto Tietê, e a CETESB e outros órgãos, pedindo que seja divulgado o seu conteúdo para conhecimento em todo o processo de discussão da sociedade civil e dos órgãos gestores. Existe também a questão, foi muito citada a questão da responsabilidade. Nós temos, no âmbito do PCJ Piracicaba, esse inquérito também visa a questão da responsabilidade civil. Em São Paulo temos mais inúmeros inquéritos. Hoje, pelo nosso último levantamento, são mais de 50 inquéritos civis. Temos, inclusive, um que apura a responsabilidade do governador Geraldo Alckmin, que é da Procuradoria-Geral da Justiça.
Justiça, que pode ser consultado, né, porque esses inquéritos civis são públicos, e, em regra, pelo menos, salvo decretação de sigilo. E, então, na verdade, nós estamos tentando contemplar ações que tratem desses diversos temas que a gestão dos recursos hídricos envolve. Até sugerindo essa questão da mobilização que foi colocada, me desculpe, eu não me lembro do nome do senhor, pelo Alexandre. Eu acho interessante esse movimento, faço só uma sugestão, se pretenderem eventualmente demandarem, que conheçam esse material todo que já foi produzido. O inquérito civil nosso, um deles tem 25 volumes já, tem um volume enorme de informações reunidas. Nós temos mais 5.000 páginas com muito conteúdo. Tem o que trata da qualidade realmente dessa articulação com a questão da gestão. E realmente eu acho que a gente precisa continuar, como eu disse, esses esforços vão ser contínuos, né? Sugiro, se for o caso, se entenderem pertinente, dar um apoio ao acolhimento dessa recomendação, se for, né, deliberado eventualmente nesse sentido. E em relação ao documento, eu só gostaria de fazer menção a algumas sugestões em relação à questão. Eu senti falta, na proposta do PCJ, eu verifiquei que nem todos os itens foram contemplados. E um deles, que nós reputamos de extrema relevância, é a garantia da vazão mínima de efluente para o PCJ, até porque foi adotado como parâmetro a questão da média de 10 metros cúbicos, e a questão também das condicionantes. Eu acho que é sempre importante reforçar isso, porque isso é a garantia da nossa redução de dependência da Sabesp do sistema Cantareira. Se eles cumprirem realmente o mecanismo de redução de dependência, nós poderemos progressivamente assegurar uma maior disponibilidade hídrica para as bacias PCJ. Em relação ao item que menciona também o Ministério Público, eu gostaria de mencionar, eu gostaria de citar aqui, é feita uma sugestão em relação à questão da auditoria e do cumprimento das deliberações da ANDAE. Nós temos acompanhado diversas reuniões da CTMH e até eu gostaria de mencionar uma questão bastante interessante, que foi em relação ao cumprimento dessas deliberações. Foi deliberado por meio do comunicado 248, na verdade no 247, que o PCJ teria 3,5 metros cúbicos até novembro de 2015. Em relação à bacia do Alto Tietê, pelo 247, que foi de maio de 2015, eles teriam que cumprir 13,5 entre 1º de junho a 31 de agosto e depois a média de 10, de 1º de setembro a 30 de novembro. Às vésperas de agosto, já no dia 28 de julho, houve o pedido por parte da Sabesp de ampliação dessas vazões e em agosto eles passaram a ter direito a 14,5 metros cúbicos, que foi deferido pelos órgãos gestores. Em 1º de setembro a 31 de outubro também houve uma ampliação de 13 para 13,5, ou seja, mais do que os 10, permanecendo os 10 metros cúbicos somente em novembro de 2015. Para o PCJ, aqui foi feito eu trouxe um quadro exemplificativo que trata das vazões que foram autorizadas. Por exemplo, hoje, com esse tempo já bastante quente e a redução das chuvas, o PCJ está recebendo 1,5 metro cúbico. Eu tenho certeza que o intuito da colocação desse item foi justamente de garantir uma forma de se verificar isso, porque, assim, em tese, pela média, nos meses de outubro e novembro, nós teríamos direito a 5,77 metros cúbicos, em novembro 6,17 metros cúbicos. Resta saber se esse direito vai ser assegurado ou não, porque chegou ao nosso conhecimento de que realmente, muitas vezes, quando era solicitada a ampliação de vazão, não havia o acolhimento por parte dos órgãos gestores, mesmo nós respeitando essas metas, né? Essa média que foi assegurada. Então, a gente não basta pensar em quantidade, não adianta nós termos uma média de 10 metros cúbicos se quanto nós formos usar, for negado esse direito. Então, nós não podemos permitir que haja um retrocesso, que seja violada a autonomia dos órgãos gestores, do Comitê de Bacias, da Câmara, e mais especificamente da Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico. E esse papel de auditar do Ministério Público, o Ministério Público não audita, ele fiscaliza. Isso vai ser sempre a nossa obrigação.
Mas nós temos trabalhado muito para garantir que o comitê, enquanto instância participativa, se fortaleça e cumpra o seu papel. Nesse intuito, quando nós verificamos isso, nós fizemos menção que nós já estávamos em estado de alerta. Eu fui numa reunião do CTMH em julho, e nós estávamos à beira, em agosto, de entrar em estado de restrição, o que de fato aconteceu. Quais seriam os mecanismos adotados para garantir a vazão descarregada? Na ocasião que a gente percebe que muitas vezes as coisas são feitas na informalidade, e nós formalizamos uma manifestação e agora determinei, inclusive ontem, a expedição de um ofício para que todas as solicitações das bacias constem expressamente para a Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico, que isso seja encaminhado formalmente aos órgãos gestores, para que seja possível uma resposta motivada da recusa. Essa é a nossa melhor forma. Então, eu sugiro a alteração disso. Eu acho que é importante ter o acompanhamento do consórcio, todas as entidades representativas. O Ministério Público não pode assumir esse papel de auditoria, mas, sem dúvida, vai continuar fiscalizando. Tem algumas outras sugestões que foram feitas em relação à questão de soluções alternativas. Eu tenho algumas ressalvas em relação a algumas delas. Assim, eu estou realmente fazendo uma leitura agora desse documento. Eu acho que sempre assim, eu chamo a atenção, eu acho que o documento contempla realmente a maior parte das reivindicações, salvo esse aspecto, por exemplo, da questão de abertura de valas, etc. e tal. Eu só chamo a atenção que vírgula, desde que não haja prejuízo à saúde pública e sejam respeitadas as normas de vigilância sanitária. Faço então o acréscimo dessa condicionante para que realmente, no desespero da falta hídrica, não sejam adotados o que a gente começou falando essa manifestação, que é a superação da política de improviso. Muito obrigada. Obrigado, professora. A gente tem essa